hoje como liderança, a gente, muitas das vezes, você está muito por baixo, né? Você está muito para baixo e tu tem que estar com a energia, o peito esticado e motivação em cima dos vendedores. Assim, na verdade, você que está precisando de um abraço. Tu tem que abraçar, tu tem que botar o troço para andar e tal. E assim, na verdade, você está precisando disso. E quando tu chega em casa, tu não tem isso. Entendeu? Tu tem aonde? Quando tu tem tua esposa, igual no meu caso. Eu tenho isso. Há muitos que fazem isso, que vai pro lado da droga, vai pro lado da bebida, da prostituição, porque são pessoas vazias. Eles são profissionais, tem isso na empresa, né? Esse motivacional com a galera, mas quando ele sai dali e vai pra cama deitar e botar a cabeça no travesseiro, ele não tem isso. Porque quando você olha o fim do túnel, uma luz no fim do túnel, igual tem esse ditado, você consegue chegar lá. Mas no meio tu não tem isso. Entendeu? Hoje, falar, igual você no início falou, poxa, você quer que eu te apresente como? CEO, presidente, né? Eu falei, cara, eu sou um servo. A gente, quanto mais tu vai galgando, mais tu vai descendo. Quanto mais tu cresce, mais tu diminui. Mais tu vai servir. Então assim, tu é CEO. Tu vê que até a palavra antigamente era presidente, agora virou CEO. Até a palavra tá diminuindo. Porque quanto mais tu cresce, mais tu diminui. Ou seja, tu tem que passar a servir. Então hoje é muito gratificante eu encontrar aqui na feira com essas pessoas, que é esses lojistas de 2010, e o cara fala, caraca, Rafael, você tá na Feicom. Caraca, eu nunca imaginei que você ia chegar aqui. Eu sei, mas eu sim. Eu imaginei. Entendeu? E isso pra mim é um estopim. Entendeu? Eu não desista, cara. Isso. Não desista do teu propósito. Só. Mais nada. Porque todo estoque fora já desistiu de você. Entendeu? Quem não desistiu de você? Só você. Entendeu? Então se tu desistir, esquece. Entendeu? Se tu olhar pra lá, quantas pessoas estão aqui assistindo que depende de você, Gustavo. De você que está assistindo. Então assim, não desista do seu propósito. Deus escreve em linhas tortas. Sejam muito bem-vindos ao FNX-Cast, um episódio especial na Feicom 2025. Meu nome é Gustavo Braz e hoje eu tô aqui com o sócio fundador da Nós Decor, a loja, o grupo que mais vendeu pisos no estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rafael, uma salva de palmas aqui para receber ele. Obrigado aí pelo convite aí. A gente está fazendo parte aí da Feicom também, hoje expondo também, né, a nossa marca Inovar. E uma realidade aí que aconteceu, que você comentou aí, foi realmente, ano passado a gente ganhou o prêmio da Revestir, na verdade foi um prêmio coletivo que nós montamos, né, um grupo, né, que a gente chama de facção no Rio de Janeiro, que é um grupo de lojistas, né, juntamos as maiores lojas e a gente fez uma associação, e o nome dela é Facção mesmo, para não ter história, e a gente tá batendo aí todos os recordes aí durante o ano aí. Legal, o Caio que teve aqui também, o Caio da Galpão faz parte dessa facção, né? Isso aí, ele é um dos fundadores da facção também, faz parte da facção. Legal, Rafael, que eu encontrei com você ontem aqui na feira, a gente falando um pouco lá do seu marketing e tal, das coisas legais que você tem feito nos seus negócios, de ecossistema, mas antes da gente falar um pouquinho de negócios aqui, fala um pouquinho, conta a história aí do Rafael. E minha história, se for parar para contar, a gente vai ficar aqui pelo menos uns 20 podcasts, porque não vai dar tempo. Eu comecei com 15 anos viajando para o Paraguai. Então, assim, o meu segmento sempre foi automotivo. Sempre foi a linha de automotivo de carro, era TV, a época de 98, mais ou menos. E com o decorrer do tempo, quando deu 2006, eu comecei a ir para os Estados Unidos e eu era muambeiro. Aí eu passei a ser eles falavam que era microimprensado de fronteira, né? Que era o empreendedor, né? Que a gente ia lá para fora. Aí comecei a trazer creme, roupa, perfume, tudo dos Estados Unidos. E em 2008 eu fui para a Indonésia, porque o meu segmento era automotivo, aí fui trazer moto. E nesse caminho da moto, quando eu cheguei na Indonésia, era plantação de arroz. Ou seja, não tinha fábrica, não tinha nada, era golpe.
Isso lá na Indonésia em 98, em 2008. Você saiu daqui para visitar uma fábrica? Isso aí. Isso com toda a documentação internacional, tudo certo. Eu só não fiz o pagamento. Aí a gente foi para lá, quando chegou lá era a plantação de arroz. Aí lá eu fiquei 26 dias e aonde eu me encontrei com a linha de materiais de construção. Aí quando eu cheguei no Brasil, não tinha como trazer, porque na Indonésia só tinha golpista e tal, e era muito complicado. E o amigo que foi comigo, ele trabalhava nas lojas da Imaginário, e ele fazia esse trabalho China desde 2000 a 2008, que ele saiu em 2007 da Imaginário, que a Imaginário era na minha cidade e ela foi para o sul. E ele não quis ir para a empresa. E ele fazia o designer e mandava, ia para a China e fazia o produto lá. Aí ele me convidou a primeira vez para ir para a China, e isso foi 15 dias depois que eu tinha acabado de chegar da Indonésia. E em 2008 eu fiz a primeira viagem para a China. Aí fui para a China e aí sabe como é que funciona. Aí eu fiquei doido. Já tá desbravando então a China desde quando era China, a China de verdade, né? Hoje a China tá globalizada, hoje tá fácil. Mas eu peguei a China em 2008. A gente tá falando de 16 aí, mais ou menos 17 anos. Legal. E Rafael, hoje como que está funcionando o ecossistema? Você tem uma empresa que faz importação, né? Você tem a facção que você comentou, tem o home center, como que é essa estrutura? Então, hoje a gente tem a loja varejo, né, que é a Nós Home Center, onde a gente viralizou com a questão dos vídeos dentro do caixão, dando volta na cidade com o caixão dentro, saindo de dentro do caixão e tudo mais. Então começou em 2018, na verdade, foi quando estourou, né, o marketing, né, o Instagram, e eu fazia importação, entendeu? A importação, na verdade, eu sempre fiz para vender para as lojas, eu nunca quis varejo. Só que de tanto eu tomar não em 2010, o meu segmento era automotivo. Então eu tive que virar uma loja minha que era automotiva para virar uma loja da minha marca, que na época era Noiz Decor, Noiz Decor, e eu tive que virar, porque eu trouxe a mercadoria da China com empréstimos bancários, e quando eu levei para os lojistas, como é cidade pequena, a gente teve aquele problema de vaidade. Se um lojista comprasse, o outro não comprava. E eu tinha que pagar o empréstimo. Então o que eu fiz? Eu fechei a loja e abri a Noiz Decor com a marca Conceito, ou seja, todos os produtos vinham com a marca. Então eu trouxe árvore artificial de 7 metros de altura, eu trouxe banheira de hidromassagem, isso em 2008. Em 2009, na verdade, foi quando a gente inaugurou. Banheira de vidro, que saía televisão de dentro, o vaso monobloco, que hoje assim, é o queridinho do mercado, eu fui o primeiro do Brasil a trazer, lareira etanol. Então a gente montou uma loja, e eu não era do segmento, eu era do segmento automotivo, por causa que o mercado me jogou para fora, e era uma loja de 70 metros. Hoje a nossa loja tem 2.000 metros e eu trabalho com mais de 20.000 itens. Só para você ter ideia do que o concorrente fez comigo. Caraca, que história. E como que foi, você trouxe a importação, mas você ainda não tinha ali o cliente, vamos dizer assim, você já sabia para quem que você ia vender, mas você ainda não tinha relacionamento com ele, foi isso? Não, eu tinha, porque eu colocava isso filme. Então eu colocava isso filme pro dono das lojas de materiais de construção. Na época dos pais, dos patriarcas e tal. Então eu tinha muita intimidade com eles. Aí quando eu trouxe os produtos, todos queriam. Só que como a cidade é pequena, quando eu levei quando chegou, eu trouxe 1.000 e poucos vasos na época, 2 containers, né, só de vaso monobloco. Quando eu fui oferecer pro A, o A falou que se eu vendesse pro B, ele não comprava. Aí quando eu ia falar com o B falava que se eu vendesse pro C, ele não comprava. Ou seja, só que nem o A, nem o B, nem o C compravam uma quantidade grande. Eles queriam 30 peças, 50 peças, porque é uma cidade de 200 mil habitantes. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que, em 30 dias, botar os carros para fora da loja, que eu tinha uma agência de carro, né, concessionária, né? Tinha a loja de Sufilme, acessórios do lado, essa continuou, e tive que montar essa loja, Noiz Decor Boutique, entendeu? Porque o produto já vinha com a marca. Aí eu passei a virar o quê? Varejo. Então o preço que eu ia vender para o lojista em 2009, 2010, eu passei a vender para o consumidor final. Então eu fiquei 7 anos nesse deserto.
Entendeu? 7 anos. Aí comprava o meu carro, financiava no nome do meu sogro, aí depois vendia o carro pro meu padrasto, aí só minha casa eu financei 5 vezes, até hoje. E ela ainda tá financiada, entendeu? Tudo pra ir galgando, entendeu? Mas assim, nunca desistir, sempre perseverando, e a gente tá falando de 15 anos isso, entendeu? Pra quem tá assistindo e tá começando, pô, esquece, entendeu? Se parar no meio do caminho, filho, morre. E olha que lição poderosa que o Rafael trouxe aqui, né? A mentalidade pequena, a vaidade de achar que para um ganhar o outro tem que perder. Acabou que eles poderiam ter juntado forças ali, mas acabou motivando a criação de um concorrente, um monstro. Me criou, monstro. Porque... Na verdade, quem me fez foi os meus concorrentes da região. Isso é que é o legal, entendeu? E o engraçado é que assim, o que hoje o mercado está fazendo, eu estou falando hoje, 2025, que é associação, é grupo, facção, é compra coletiva, que é o caminho certo, né? Que o mercado já vinha fazendo isso. Eu fiz isso em 2010, 2009, 2010, para 2010, eu tinha feito isso para esses lojistas. A minha ideia, as primeiras reuniões, a minha ideia era o quê? Trazer, exemplo, 1000 vasos sanitários e trazer 200 para você, 100 para ele, 100 para mim, 100 para você e tal. E a gente pagar todo mundo no mesmo preço. Como é no mercado? Você vai comprar Deca, vai comprar Roca, vai comprar Docol, você vai chegar lá, quanto que é o vaso? R$500. Entendeu? E você briga na ponta. Um bota 100%, outro bota 50%, vende 12 vezes, 10 vezes, que é o natural do mercado. Só que assim, eu estava trazendo um produto que a gente ia vender pelo custo que a gente pagava de outra marca. E um produto que não tinha no mercado, que era o monobloco. Então, ou seja, eles pela vaidade... Lucro, né? Não, eles tinham margem de 200%, tá? Só que cada um ia comprar, exemplo, 10 pessoas iam comprar 100 vasos cada um, e cada um ia ter a sua política de venda. Ou seja, era uma compra coletiva. O que eu fiz? Eu dava o direito de uso da marca, isso em 2010, tá? E é o que eu faço, e é o que eu estou fazendo hoje, tá? Em 2025. Direito de uso da marca, cobrava um serviço, que era 20% do serviço, e eu dava garantia no Brasil. Então, ou seja, você estava importando o produto, mas a garantia era o meu estoque daqui. Tu não tinha o estoque lá na China, vai reclamar com o chinês, não. E a reclamação era comigo. Por causa da vaidade de cada um, eles não quiseram. E eu tinha a necessidade de vender, porque eu tinha que pagar a prestação na Caixa Econômica. Aí eu tive que fazer o quê? Vender para o consumidor. Aí o que eu fiz? Como é cidade pequena, eu fui muito criticado e julgado, né? Porque todo mundo falava, ó, vai quebrar daqui 6 meses. Ah, esse produto aí não tem garantia. A gente, na época, tinha um problema de produto da China, né? Ah, o produto é da China, entendeu? Hoje o chinês já tinha aquela taxação de que é um produto que não presta, né? E que, na verdade, quem não presta é o brasileiro, né? Que vai lá e pede para fazer o produto ruim. Porque o chinês só faz produto bom, né? Essa é a realidade. E com isso, eu tive que sofrer com isso, entendeu? Então, assim, eu tinha bombeiro próprio, bombeiro eletricista, porque toda hora o cliente comprava, eu trouxe aquelas torneiras monocomando e tal, que hoje é o normal, né? Eu trouxe em 2010. Então, quando chegava na casa do cliente, a torneira não saía água. Aí o cliente voltava, o pedreiro chegava lá bravo, porque a torneira não saía água. Só que quando tu ia ver, é porque o pressurizador não estava ligado. Ou seja, tem a saída de água quente e água fria. Se você não tiver a água equalizada, até hoje a água não vai sair. Ela tem que equalizar e subir. Aí eu tinha que pegar meu bombeiro hidráulico, ir na casa do cliente, fazer a instalação e provar para o bombeiro, o pedreiro, para o dono da obra, ou seja, engenheiro, arquiteto, o dono da obra, que o produto funcionava. Aí botava para sair água. Aí eu fui assim, só que isso foi 7 anos, refinanciando o carro, trocando bicicleta, vendendo passarinho, e assim, direto. Hoje falar isso é mole. Mas passar por isso é para poucos. E quando você estava passando essa fase, qual que foi a maior lição que você tirou ali? Cara, eu tiro até hoje. É de você não desistir. Até vontade de chorar, porque é muito fácil falar. Mas para quem sofre no teu dia a dia, de você ser julgado e condenado por atos que você não faz, é muito ruim. E depois que você prova que você resolveu aquele problema e que o seu produto é de qualidade, aquela pessoa que falou mal de você, ela não volta para falar bem. Às vezes ela te manda um WhatsApp hoje em dia e te pede desculpa.
mas o tom de voz não é o mesmo. Se o seu produto aqui der problema, eu vou falar muito mal de você, Gustavo, mas eu não vou ser homem suficiente de chegar aqui na frente de todos e te honrar. Chegar e falar, Gustavo, eu estava errado. Então com isso, obrigado. Então assim, com isso é muito difícil. Só que isso que me engrandeceu foi as pedrinhas, entendeu? E depois que você conhece Deus e você serve ao Senhor, tu entende isso. Então assim, você passa pela prova, tem até uma música que diz, né? Você passa pela prova dando glória a Deus. E é verdade, você passa pela prova rindo, porque tu sabe que é por um propósito. Tu sabe que assim, pô, o cara botou uma pedra, o outro, né, te deu um tropeção, só que tu sabe que é pra tu pegar um impulso. Então assim, eu nunca desisti. Se tu falar assim, pô, tu já desanimou? Muitas vezes, ou quase todos os dias, entendeu? De levantar e falar assim, caraca, chega, entendeu? Assim, quero nem mais saber, vou embora do Brasil, essa política ladrona que a gente tem, essa sacanagem que rola. Só que aí quando tu olha pra trás, tu fala assim, pô, eu tenho 100 funcionários. E aí? Eu falar isso pra mim hoje é mole, vou pegar meus 2 filhos, minha esposa e... Eu tenho empresa nos Estados Unidos, tenho empresa na China. Então, pra mim, filho, entendeu? Morrer de fome eu não morro, filho. Nem eu venho trabalhar contigo, fazer podcast, mas não vou morrer de fome, entendeu? Mas e quem depende de você? Que muitas das vezes não te dá o valor, né? Que é os funcionários, é a galera que tá por trás e tal, entendeu? Mas a gente, como liderança, tu não pode pensar assim, entendeu? Por mais que tu sabe que tu vai ser traído, entendeu? Você não pode trair. Turma, e olha que insight poderoso aqui que o Rafael trouxe, né? Nós empreendedores, nós vivemos uma jornada solitária e nunca vai faltar pessoas para apontar o dedo, pessoas para criticar, para falar mal ou para fazer coisas até que ferem os valores morais das coisas, né? Mas vão ter dias que a gente não vai estar com essa energia, não vai estar com vontade, mas a gente tem que ter perseverança, correr atrás, se dedicar. E eu tenho certeza que hoje, você comentou assim da questão das pessoas, do propósito, de Deus à frente do negócio, né? E hoje a gente está na maior feira de construção da América Latina. Não é fácil estar aqui, tem um preço financeiro, tem um preço das nossas famílias estar longe. A gente comentou de China, você voltou em dezembro, eu estou embarcando no próximo domingo agora. E é essas histórias que motivam a gente a levantar da cama, a correr atrás, não jogar a toalha, continuar acelerando, né? Então, pô, Rafael, que aula, a sua vida é uma aula. E quando eu convidei o Rafael para vir aqui no podcast, eu ia falar muito da inovação, do que ele faz nas redes sociais. Mas você já tem uma mente de inovação desde lá de trás, porque as coisas que estão acontecendo hoje você já estava vivendo 2010. Isso em 2008, 2009, a 2010. marca inovar, ela já diz, se você for no meu stand, você vê lá, inovar. Esse é o nosso lema. Esse é o teu desafio. Porque o problema, cara, não é o início e nem o fim. O problema é que tá no meio. O meio é onde você desiste. Porque quando você olha o fim do túnel, uma luz no fim do túnel, igual tem esse ditado, você consegue chegar lá. Mas no meio tu não tem isso. Entendeu? Hoje, falar, igual você no início falou, poxa, você quer que eu te apresente como? CEO, presidente, eu falei, cara, eu sou um servo. A gente, quanto mais tu vai galgando, mais tu vai descendo. Quanto mais tu cresce, mais tu diminui. Mais tu vai servir. Então assim, tu é CEO. Tu vê que até a palavra antigamente era presidente, agora virou CEO. Até a palavra está diminuindo. Porque quanto mais tu cresce, mais tu diminui. Ou seja, tu tem que passar a servir. Entendeu? Então hoje é muito gratificante eu encontrar aqui na feira com essas pessoas, que é esses lojistas de 2010, e o cara fala, caraca, Rafael, você tá na Feicom. Caraca, eu nunca imaginei que você ia chegar aqui. Eu sei, mas eu sim, eu imaginei. Entendeu? E isso pra mim é um estopim, entendeu? Feicom pra mim, eu já participei da Revestir, esse ano eu tô na Feicom, e assim, daqui
eu não tenho teto, entendeu? E eu acredito muito que quando a gente trabalha duro, a gente coloca Deus à frente dos negócios, quando a gente é honesto, quando a gente sonha grande, não tem limite, né? Não tem teto, é o que você falou. E tenho certeza, é a primeira Feicom? É, a Feicom é a primeira. Ano passado, cara, nós pagamos a Feicom e eu tava vindo com um distribuidor e em janeiro ele teve a separação, teve um problema no casamento e se separou, mas conseguiu, durante o ano voltou, mas pelo momento psicológico dele, ele não quis vir. E eu aceitei. A gente perdeu 82 mil reais. Eu perdi 40 e pouco e ele perdeu 40 e pouco. A gente estava vindo meio a meio. Ele era o distribuidor da minha marca, só no estado do Rio. E a gente estava vindo junto. E eu entendi que não era o momento. E perdi o dinheiro. Pode perguntar ao Gustavo aí da feira, perdi o dinheiro. O cara, como assim? Não sei o que. Eu falei, cara, Deus, ele sabe todas as coisas. Então, assim, tudo tem seu tempo. Pra mim estar sentado aqui, tem seu tempo. O cara tá assistindo, é o tempo dele. Entendeu? Não é pra quem tá ali, é pra você que tá assistindo. Entendeu? Então, assim, tudo tem o seu tempo. Entendeu? É o tempo de plantar, regar, né? Crescer e colher. E semear. Que é o nosso hoje, nós estamos aonde? Na semeadura. Entendeu? O que você está fazendo hoje é muito legal. Pegar essa galera que não conhece a importação e levar. Entendeu? Pra mim, eu já fui 11 vezes na China. Então, assim, assim, é normal. Mas pra você que pensa em importar, esse é o caminho. Entendeu? Só que você vai pela internet, cara, isso aí já virou balela. Só tem história. Então, assim, uma coisa que eu aconselho a quem está assistindo e pensa em importar não é procurar empresas que fazem isso. São empresas que já importam, que tem marca própria, que já tem sucesso sobre isso. Porque eu te contar uma história e te levar na China, porque eu já fui na China, aí eu sou guia turístico. Ok, é outra profissão. Mas quando você pega o Gustavo, uma pessoa que já traz uma linha gigantesca de produtos já consolidados, fornecedores consolidados, aí sim, você sair daqui para ir, aí vale a pena. Porque hoje o mercado ele está muito rápido. E se você quer, não vou falar empreendedor, mas você que é comerciante, né, que tem uma home center, que tem uma loja e tudo mais, que já tem uma estrutura, muito até mesmo no próprio marketplace, se você não for para esse caminho, tu está fora do jogo. Hoje você comprar de mim para revender no marketplace, você está fora do jogo. O cara que depender comprar do distribuidor no Brasil para ele montar a loja dele no Mercado Livre, do importador, ele não vai ter margem. E Rafael, o que eu achei mais interessante aqui da sua história, porque eu te sigo nas redes sociais e você é um cara com muita energia, sempre muito bem humorado, a gente vê a sua loja gigantesca e eu não conhecia esse lado da sua história, né? E eu sempre falo, até meu pai me ensinou isso, que toda a história de sucesso ela tem um começo desafiador. Alguém pagou um preço para aquilo chegar. E ver o brilho no seu olho, até a sua emoção de estar aqui, de segmento, e 11 vezes de China, e Indonésia, Estados Unidos, Paraguai. Acho que ver tudo isso daqui é uma bomba é uma renovação de ambição para quem está nos ouvindo. Principalmente para vocês que são novos, entendeu? Porque muitas das vezes a internet é muito boa, mas ao mesmo tempo é muito ruim. E a gente que passa por isso, né, hoje como liderança, a gente, muitas das vezes, você está muito por baixo, né? Você está muito para baixo e tu tem que estar com a energia, o peito esticado e motivação em cima dos vendedores. Assim, na verdade, você que está precisando de um abraço. Tu tem que abraçar, tu tem que botar o teu pra andar e tal. E assim, na verdade, você está precisando disso. E quando tu chega em casa, tu não tem isso. Entendeu? Tu tem aonde? Quando tu tem tua esposa, igual no meu caso. Eu tenho isso. Mas muitos que fazem isso, que vai pro lado da droga, vai pro lado da bebida, da prostituição, porque são pessoas vazias. Eles são profissionais, tem isso na empresa, né, esse motivacional com a galera, mas quando ele sai dali e vai pra cama deitar e botar a cabeça no travesseiro, ele não tem isso. Entendeu? Tá sempre vazio.
Então, assim, Deus, eu não estou falando de religião, esquece. Esquece a religião, até porque hoje a religião está prostituída. A religião está muito enganada, né? Eu estou falando de Bíblia, estou falando de princípios. Não estou inventando nada, estou falando de princípios. Então, quando você vive princípios, você realiza o teu sonho. E assim, eu faço o que eu gosto, tá? Eu não vendo o que eu não gosto, eu não trabalho por dinheiro. Eu não tenho necessidade nenhuma, zero, entendeu? Eu realizo sonhos, entendeu? O meu prazer é fazer as coisas acontecer, que é diferente. Entendeu? E assim, tá aqui na feira, e assim, e você ser prestigiado em ter um convite igual esse aqui, e eu poder ser canal de bênção para alguém aqui, isso aí pra mim já ganha feira. Cara, e eu vou assim, te... é top demais, porque tu sabe que daqui a 20 anos, 30 anos, vai chegar um molequinho aqui, da tua idade, e vai chegar pra você e falar, porra, Gustavo, caraca aí, eu te acompanhava quando eu tinha 12 anos. O meu pai veio na feira comigo, e eu te conheci, igual viu a menininha tirando foto aqui. Então assim, o que eu deixo pra você e pra quem tá assistindo qual é o seu legado? O que tu quer deixar aqui? Porque eu posso sair daqui agora e morrer. Posso morrer até aqui agora. Fartou, morreu, acabou, né? Como tem vários aqui, é normal. Agora, eu vou cair aqui e vou ser conhecido como mais um, igual teve uma morte aqui na feira, não sei se vocês ficaram sabendo. Não. Uma pessoa morreu eletrocutada aqui na feira, montador, né, da feira, e morreu. E assim, qual foi o legado que o cara deixou? E aí? Esse é meu princípio. Qual é o legado que eu vou deixar? Não é para os meus filhos. Meus filhos, eu ensinar o caminho que ele deve andar. Agora, o que ele vai fazer para frente, responsabilidade dele. Esse é o meu papel de pai. Agora, e o papel de empresário? O papel de ser humano? Qual é o legado que você vai deixar? E Rafael, isso que você trouxe aqui é muito forte. A gente estava comentando um pouco antes de começar o seu podcast. A gente está numa maratona aqui na feira, né? São 4 dias intensos, exaustivos. Se eu não me engano, a gente já fez mais de 20 episódios. E você trouxe um negócio que é a questão também de você fazer a importação com quem já fez, de você colocar a sua marca com quem já fez, e com certeza isso faz muito sentido. Só que, cara, quando a gente fala de legado, quando a gente fala de propósito, hoje em dia a galera vê muito como abraçar árvore, né? E eu acho assim que essas conversas aqui, elas têm um poder gigantesco. Porque, de verdade, hoje é o 4º dia, pode não parecer, mas estou exausto. Mas, cara, tem uma renovação de energia, de ver isso, de ouvir um cara que já passou fazendo... Eu comecei a fazer o que você estava fazendo lá em 2010, eu comecei a fazer agora, né? E tem muita gente que critica, tem muita gente que fala mal. Eu tento não colocar isso na mesa, eu tento não ficar ouvindo muito, sejam coisas boas, ruins, eu foco ali no meu trabalho, mas eu acho que assim, as coisas primordiais que a gente leva daqui são as conexões. Eu vi um cara que tem uma puta de uma história legal, uma baita história de sucesso, incentivando, e eu tenho certeza que eu não estou falando por mim. Eu não sei para quantas mil pessoas esse podcast vai chegar, ou quantas milhares de pessoas vão ver essa mensagem que você trouxe aqui na sua rede social, mas eu te falo assim que essa mensagem é poderosa. Ela incentiva, ela renova a ambição, e a vida do empreendedor ela é cansativa. Muitas vezes a gente tá puto, as coisas vão acontecendo, a gente chega em casa, não dorme, tem família, tem a pressão do trabalho, só que quando a gente tá com pessoas que vivem das mesmas dores, que têm a mesma mentalidade, no final a gente entende que tudo é um propósito. E aí você falou, a gente é um servo e vai fazendo as coisas para que a empresa seja uma ferramenta ali de bênçãos, e aquilo vá
considerando. E Que deixa aula, derramar. meu irmão. Que aula, meu irmão. Pega essa dica. Sempre quando você ouvir críticas de você, entenda-se que a tua inveja é o meu sucesso. Então, quando estão tacando pedra, você agradece, porque tu está no caminho certo. Eu tenho uma história minha, né? Uma parábola das minhas, né? Que é a história do limão. Se você pegar hoje 2 limões e der para 2 pessoas diferentes e mandar elas andarem uma reta de 1 quilômetro, uma ela vai queimar a mão, porque o limão queima, debaixo de um sol quente. Ela vai estar com sede, ela vai chupar o limão para matar a sede, vai ficar amargurada a vida. E se ela conseguir chegar no final com esse limão, ela vai chegar por conta do caraca, xingando todo mundo. E a outra pessoa que você der o limão, e essa pessoa, ela no caminho, ela achar 3 pessoas, uma com água, uma com açúcar e uma com gelo. Ela vai matar a sede dela, das 3, e ainda vai vender o que sobrar. O que eu quero dizer com isso? É o mesmo limão. Então, quando você consegue enxergar oportunidade no problema, oportunidade na dificuldade, oportunidade na reclamação, tu inverte o jogo. Então, assim, hoje eu não vivo, assim, a minha vida hoje, eu até falo com os meninos lá na loja, eu amo limão. Pô, tu é maluco? Eu falei, não, cara, por quê? Eu amo problema. Porque, assim, se as coisas estiver muito natural, tem você que faz importação, tem eu, tem ele, e assim vai. Milhões fazem isso. Agora, quando dar problema, só tem eu que resolvo. E fidelizar um cliente, tu fideliza ele aonde? Na reclamação. Porque uma compra e uma venda é uma obrigação dos 2 lados. De você me pagar e eu de te entregar o produto. Mas quando acontece um problema nisso e eu faço aquele problema virar uma solução para você, eu te fidelizo. Entendeu? Então, assim, é simples viver. Entendeu? É só tu saber viver a história do limão. É pegar o problema e virar a solução. É simples. Entendeu? É saber viver a vida. Agora, se tu quiser ficar chupando limão todo dia, cara, se tu sair daqui agora, tu vai ter pelo menos 300 problemas. Fácil. Fácil, fácil. Se ligar o WhatsApp aqui, cobrança, assistência técnica, e aí? Entendeu? Agora, por que eu não pego o limão e ele vira uma limonada? Aí depende de você. Entendeu? Eu faço isso todos os dias. Entendeu? E quando a gente começou o podcast, eu falei aqui, né? Conta um pouquinho da sua história. E o papo foi tão bom assim que a gente foi indo aqui, que a gente teve muitos aprendizados, né, Rafael? E mudando um pouquinho o tema aqui pra gente falar do seu home center, da Nós Decor. Ontem a gente estava conversando lá que você colocou o caixão na caçamba do carro e você tem o seu valor de inovação, o que você faz lá nas redes sociais é loucura, né? Acho que, né? E são coisas que é do nada, não é programado. São coisas que a gente... Essa questão do caixão do carro, na verdade, foi a Black Friday agora, do ano passado. E o que eu inventei? Eu peguei uma caminhonete da loja, botei um tablado de madeira, botei um caixão, só que a gente ficou com medo do caixão correr, né? Na rua. Porque eu ia fazer uma passeata, ou seja, eu ia pegar os caminhões da empresa, encher de mercadoria e dar uma volta na cidade, aí sim, para fazer filmagem e tal, fazer um vídeo bonitinho, institucional, uma coisa, né, natural. Aí só que eu falei, pô, se essa merda cair comigo no caixão, olha a merda que vai dar, eu dentro do caixão. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, vou furar, vou botar uma escola, vou dar uma amarrada, sem ninguém ver, assim, né, disfarçado, vou dar uma volta no quarteirão primeiro, para depois fazer a filmagem oficial. Ah, pra quê, filho? Eu fui dar a volta no quarteirão de teste e eu tinha que levantar, né, pra ver se tava dando pra visualizar, né, e tal, pra cada filmagem, não sei o quê. E quando eu me deparei, que eu levantei na esquina lá da avenida, que eu fui levantar, parecia até aquele caminhão da Coca-Cola. Já viu aquele caminhão que passa no final do ano? Cara, todo mundo filmando, tirando foto. Eu falei, caraca, e agora? E era 5 horas da tarde. Porra, trânsito de colégio, porra, criançada, e... Resumindo, uma volta do quarteirão acabou com toda a minha programação. Acabou, filho. Viralizou. Aí nego começou a postar, aí foi pra aquele negócio de perrengue chique, esses Instagram que tem
volume de conteúdo, aí daqui a pouco foi pro outro, daqui a pouco foi... Eu sei que assim, eu tava em tudo quanto é lugar e sem saber, e o WhatsApp, te vi no céu, olha, pode ter maluco, você quebra... Ou seja, resumindo, não gastei R$1, não fiz um impulsionamento, nada. E ainda fiquei sem graça, porque assim, pô, não deixou nem eu fazer o que eu queria, entendeu? Ou seja, é o que a gente vem falando, quando a gente faz o que gosta, aí, cara, não tem jeito, cara, as coisas se conectam, entendeu? Aí Deus vem, bota a mão e fala assim, cara, é só isso, filho, toma. E o troço viralizou, entendeu? Essa história do caixão, quando eu comecei com a loja que eu te falei, em 2017 eu fui para uma loja maior. Aí eu saí de marca da minha própria para virar multimarcas, né? Trabalhar com piso, revestimento e tal. E eu fui para uma loja um pouco maior do que a que eu tinha. Isso foi em 2017. Aí eu ia comprar nas fábricas, os lojistas, os tais lojistas, não deixavam as fábricas me vender. E continuava com a mesma cultura. Ó, se vocês vender para ele, eu não compro. Aí o que eu tive que fazer? Vim para Feicom, vim para Revestir e pegar o que? As marcas desconhecidas. Por isso que ontem a gente conversando e tu me perguntou assim, pô, tu conhece não sei o que? Eu falei, quem? Fulano, Ciclano, Beltrano, os chineses, todos, não foi? Verdade. Aí falou, caraca, mas tu conhece todo mundo? Eu falei, sim. Mas por quê? Porque a necessidade fez isso. Porque eu queria comprar vamos falar da Piau. Piau é tomada. Eu fui bloqueado. Eu queria comprar Tigre, bloqueado. Tudo bloqueado. Aí eu tinha que fazer o quê? Ir lá no chinês. Disco de corte, esquece, filho. Chinês. Aí eu comecei, Boda, Miraca, aí foi blá, 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 blá. Só que com isso, tu vai fazendo o quê? Ganhando o quê? Conhecimento, ganhando prestígio com o chinês, ganhando, né, a rentabilidade maior. Então assim, quando eu fiz isso na loja no varejo, cara, o nego ficou doido. Hoje é o contrário. Hoje as fábricas me perguntam se pode vender para A, B ou C. Se não vai me atrapalhar. Né? Aí sabe o que eu respondo? Tu deve. Se tu não vender para ele, eu paro de te comprar. Porque o meu papel aqui é servir, filho. Esquece. Eu não tenho concorrente. Eu tenho um cliente. Porque se faltar a mercadoria dele, ou um lote, o que for, ele compra comigo. Hoje eu tenho uma estrutura aqui. Se faltar o dele, eu quero que ele seja meu cliente. É o contrário, filho. Então hoje, e isso acontece. Então assim, isso é vamos falar que é o tapa de pelica, né? Então assim, hoje é o contrário. Hoje o fornecedor vem a mim para perguntar se pode vender para você. Pô, será que não vai te atrapalhar? Eu falei, não, filho, é para vender mesmo. E concorrência não é inimigo, né? A gente, para você crescer, ele não vai precisar diminuir. Isso. Dá para todo mundo crescer, prosperar. E se a gente tivesse dado a mão antes, Teresópolis, que é a minha cidade, tinha virado um polo, tá, de materiais de construção. Porque quando eu comecei com isso, eu fui pioneiro nisso. Então assim, tu imagina hoje, pô, tem lojas lá que tem loja no Rio e tal, assim, tem várias lojas. Pra tu ver, hoje em 2003, que nós fizemos o grupo, a facção, esses não participam desse grupo, que a gente pegou um em cada cidade. Então hoje nós temos 25 lojistas, ou seja, 25 cidades do estado do Rio, desde Campos até Resende, Angra dos Reis e tudo mais, ou seja, a região inteira, com a maior potência. Então hoje quando a gente aperta o botão, a fábrica se pela, filho. A gente vem para aqui para as indústrias comprar e assim, vem igual facção mesmo, filho. Já desce igual desce o morro, filho. Já desce 10, 12 cabeça, 20 lojistas e já chega na reunião e fala, meu irmão, é 100 mil metros de piso, é 200 mil metros de piso que a gente compra. É 10 mil, 20 mil, 5 mil. Então o pau quebra ali, filho. E cada um numa região. Cada um na sua região. Melhora a margem para todo mundo cresce junto, pegou na mão, né? É isso aí. O Caio hoje é o cara lá de Volta Redonda, ele é o mais forte da região. Entendeu? E antes da gente avançar aqui para a parte final do podcast, Rafael, essa você viralizou, vamos dizer assim, a oportunidade só aparece ali, né, para quem tá pronto, porque você tá dentro de um caixão ali, por mais que ainda não fosse sua estratégia, você viralizou, mas porque você deu a sua cara ali, que você tava exposto. Na verdade, é porque eu sem querer eu cortei, mas assim, esse negócio do caixão eu fiz em 2018, porque como eu fui bloqueado pelas fábricas, né, para comprar, aí eu fiz uma Black Friday, eu fiz a Ressuscita Black Friday, só que eu vendi piso a R$1. Eu fiz mesmo a Black Friday, porque a Black Friday no Brasil ela sempre
falada que é a metade do dobro. A Black Black Fraud. Fraud. Né? E eu fiz um ressuscito da Black Friday, depois da Black Friday. E eu fiz isso. Só que isso foi em novembro. Em fevereiro tinha a feira, que era a Revestir, em 2018 ou 2019, não lembro. Eu fiz 17 em 2018. Quando eu cheguei na feira, por causa desse negócio do caixão, isso tinha viralizado, só que assim, a gente não tem noção da onde isso chega, né? A informação hoje. O gerente que não me atendia e que o lojista não deixava eu comprar, meu irmão, o cara me chamava pelo nome de longe, filho. Porra, o cara do caixão, chega aí, vem cá. Aí veio, é diretor, dono de empresa, e eu meio assim, caraca, velho, o que é isso? Deu botava o tapete vermelho e falou assim, chega aí. Aí eu virei famoso. Entendeu? Isso a gente tá falando de 2017, 18, sei lá, 6 anos atrás, 7. Agora que tá, né, esses influencers estão, né, tá na moda e tal. Eu era um influencer que eu nem sabia, filho. Eu fiz meio por fazer e a gente fez um velório mesmo, com drone, com todos os funcionários. Eu tranquei o caixão. Eu saí, eu não fiquei deitado no caixão aberto. Eu tranquei o caixão e na hora do ressuscita, eu porrei o caixão, aí tem aquele vidro, né, aquele plástico, né, ali, entendeu? Aí e saí de dentro do caixão mesmo. O cara não é normal, vocês estão vendo. Não, eu tenho um vídeo nesse mesmo vídeo, quando a gente fez, nesse mesmo dia, a funerária tava lá. Aí os caras me pegaram no caixão e me enfiaram dentro do carro, filho, e trancaram. Normal, filho, caixão fechado, entendeu? E me trancaram dentro. Entendeu? Muito doido, muito maluco, entendeu? Assim, então foi uma coisa que ele viralizou assim do nada, do nada. Assim, até porque maluco só tem um, né? Aí, e assim, foi uma coisa que endoidou mesmo. Entendeu? Foi maneiro, foi bom. E quem quer te seguir nas redes sociais, como faz para te encontrar lá, ver esse conteúdo animado? Hoje a rede social é a Nós, né? N-O-I-I-Z, Nós Home Center. Só botar aí N-O-I-I-Z, vai achar a loja onde tem, né? Ou a Inovar, que é Inovar Oficial, mas essa aqui é uma rede social mais bonitinha, né? Porque aí isso aqui é uma marca, tem, né, seus preconceitos direitinho e tal. Mas assim, a parte mais maluca de ser, ela tá na Nós, N-O-I-I-Z. Entendeu? Hoje eu tô até um pouco mais afastado direto da loja por causa do tempo, né? A gente acaba não tendo tanto tempo para isso, mas ele ainda continua fazendo algumas coisas. Eu conheci o Rafael através de indicação de um outro amigo, o Caio, também já participou aqui com a gente. E antes mesmo dele me conectar com o Rafael, eu já ouvia falar do Rafael por conta desse vídeo do caixão. E aí algumas pessoas do meu time também conheciam essa história do caixão e falam, então ele é super conhecido por esse vídeo do caixão. Quase o Zé do caixão. Rafael, pra gente chegando aqui na reta final, se hoje você tivesse o poder de levar uma mensagem, uma frase para todo mundo, para toda a humanidade, qual seria? A gente faz eu chorar toda hora. Eu não desista, cara. Isso. Não desista do teu propósito. Só. Mais nada. Porque todo estoque fora já desistiu de você. Entendeu? Quem não desistiu de você? Só você. Então, se tu desistir, esquece, filho. Entendeu? Se tu olhar para lá, quantas pessoas estão aqui assistindo que depende de você, Gustavo. De você que está assistindo. Então, assim, não desista do seu propósito. Deus escreve em linhas tortas. Entendeu? Então, para quem sabe ler um pinga-letra, filho. Viva o teu princípio. Amar teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe. Honrar a quem é tua liderança. Não interessa aonde você esteja, mas honre e faça o teu melhor aonde você estiver. Não interessa para quem, aonde, não interessa. Faça o teu melhor. Porque hoje, a gente como empreendedor, a gente que está, vamos falar, CEO, que está líder de uma empresa e tal, hoje nós estamos precisando de pessoas assim. Então hoje eu tô aqui conversando contigo e tô olhando eles aqui. Entendeu? Por quê? Quem sabe amanhã eu não tô chamando um deles para trabalhar comigo. Então assim, hoje a gente tem, é ou não é? Tu anda como? Olhando em volta. Então assim, quando você vê pessoas fazendo o básico, que é princípio, que é honrar, é uma faxineira, é o cara servir uma água. Cara, tu vê que aquele cara ali, ele tem
um propósito, entendeu? E a Bíblia já diz, cara, que Deus faz as coisas para confundir os sábios. E Deus escolhe, na verdade Deus ele capacita quem ele escolhe. Ele não escolhe o capacitado. Então, para quem acha que é alguém que sabe fazer, tá ferrado. O cara quando aprende a andar de bicicleta é quando ele cai. Entendeu? Então assim, Deus ele escolhe e ele capacita. Ele não escolhe o capacitado. Então assim, cara, viva o teu propósito, mais nada. E não desista, em hipótese nenhuma. Pode sim, vai ter recaída? Vai. Mas, meu irmão, pega o telefone, liga pra um, liga pra outro, liga pra mim, nem sei quem você é, mas tá no telefone aí. É 21 9649 3778, eu só tenho um telefone. Comigo não tem história, entendeu? Pode ligar, porque assim, tu não pode desistir do teu propósito. Só isso. E eu tenho uma frase que eu sempre levo pro meu time, que é impossível vencer alguém que nunca desiste, né? Se a gente corre atrás, se a gente faz as coisas certinho, com valores, com princípios, a gente é sempre muito honrado. E a gente termina esse podcast com uma porrada, mas antes disso eu queria te entregar um presente em forma de agradecimento, porque você não gravou um podcast aqui hoje, você deu uma aula pra nós. Aí, isso é lei da semeadura, tá vendo? Aí, ó, vim servir, tô sendo servido, tá vendo? Aí, ó, já fico, isso aqui já é um testemunho aí, tá vendo? E tem um presente especial aí que foi feito com muito carinho. Abrir, porque senão vocês não vão saber o que é, a gente tem que abrir. Aí, ó, o que eu falei aí, ó. Não sei se você conhece, Corte Forte. Isso aqui é mais uma marca nossa. Essa marca aqui eu tenho registrada ela desde 2014 também. Todas as nossas marcas são registradas. Eu sempre fui meio maluco. Eu tenho 52 domínios de site. Eu olho o nome e tal de registro. Eu tenho marca de China lá de fora. Eu tenho um monte de marca chinesa. Hoje tem chinês que para entrar aqui no Brasil ele vai ter que bater continência. Porque eu vi que a marca do cara é legal, tem fundamento. Eu não compro dele, mas eu registrei a marca dele. Então se ele entrar aqui, ele vai ter que bater continência. Vai ter que pagar um pedágio. O lado maluco do Rafael eu já conhecia, mas hoje eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer o coração desse cara aqui, dessa aula. E uma salva de palmas, meu irmão. Muito obrigado aí por todo esse conteúdo.